Já acordou se sentindo completamente esgotado, mesmo depois de ter dormido as suas 8 horas. Já sentiu como se a sua energia simplesmente sumisse. Quando você está perto de certas pessoas, já teve aquela sensação estranha de que algo invisível está sugando a sua força vital? Rudolf Steiner, um dos grandes pensadores da humanidade, explicou exatamente o que está acontecendo. E o que ele revelou vai mudar completamente a forma como você entende seus relacionamentos e a sua própria energia vital. Steiner nos ensinou que não somos apenas corpos físicos. Somos seres complexos, com múltiplos corpos. O corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e a essência divina. E entre esses corpos, especialmente no corpo vital, nós formamos conexões invisíveis com outras pessoas. Essas conexões são como cordas energéticas que ligam você a quem você ama, a quem você detesta e até mesmo a quem você simplesmente conviveu por um tempo. O problema é que nem todas essas conexões são saudáveis. Algumas delas funcionam como verdadeiros tubos que drenam sua energia vital e a transferem para outras pessoas. Steiner chamou isso de laços energéticos parasitários. E o mais perturbador: você pode estar sendo drenado por alguém que nem sequer está mais presente na sua vida física. Um antigo relacionamento, um familiar tóxico, um ex-colega de trabalho. A conexão física terminou, mas a conexão energética permanece, sugando sua energia silenciosamente. Hoje, eu vou te revelar os 3 tipos principais de laços energéticos que drenam a sua alma, segundo Steiner. Como identificar se você está sendo drenado? E o método exato que ele ensinava para cortar essas conexões e recuperar a sua energia vital. Mas antes, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como essas conexões se formam. Steiner explicou que toda interação humana deixa uma marca no corpo vital. Quando você conversa com alguém, quando você toca alguém, quando você pensa intensamente em alguém, você está criando uma conexão energética, na maioria das vezes. Essas conexões são temporárias e se dissolvem naturalmente. Mas existem situações onde a conexão se torna permanente e começa a funcionar como um canal de transferência de energia. O primeiro tipo de laço energético que drena a sua alma é o que Steiner chamava de corrente de apego emocional. Esse laço se forma quando você deposita o seu bem-estar emocional em outra pessoa. Quando você precisa da aprovação de alguém para se sentir bem. Quando você não consegue ficar em paz se aquela pessoa não está feliz com você. Quando o seu humor depende completamente de como aquela pessoa te trata. Esse tipo de laço é especialmente comum em relacionamentos onde existe uma dinâmica de poder desigual. Um dos parceiros se torna emocionalmente dependente do outro. E essa dependência cria um canal através do qual a energia flui constantemente. A pessoa dependente está sempre enviando energia para a pessoa da qual depende, tentando agradá-la, tentando mantê-la satisfeita, tentando evitar a sua desaprovação. E o resultado é exaustão crônica. Steiner observou que muitas pessoas vivem suas vidas inteiras nesse estado de sangramento energético, sem sequer perceber. Elas pensam que é normal se sentir cansadas. Elas pensam que é normal ter a sua felicidade condicionada a outra pessoa. Mas não é. É um vampirismo energético que drena a força vital e impede a jornada da alma. O segundo tipo de laço energético é ainda mais sutil e perigoso. Steiner o chamava de elo de mágoa persistente. Quando alguém te magoou profundamente e você não conseguiu perdoar ou superar essa mágoa, você cria uma conexão energética poderosa com essa pessoa e,
Ironicamente, quanto mais você alimenta o ressentimento, mais energia você envia para aquela pessoa. Isso parece contradizer o senso comum. Afinal, quando odiamos alguém, não estaríamos nos afastando energeticamente? Steiner explicou que não. O ódio, assim como o amor, cria conexão. Quando você pensa em alguém com raiva, quando você revive mentalmente o que aquela pessoa fez, quando você imagina vinganças ou discussões, você está ativamente transferindo a sua energia para aquela pessoa. Você está alimentando a conexão, em vez de dissolvê-la. E o que muitas pessoas não entendem é que a pessoa que te magoou pode até não saber que essa conexão existe. Ela pode estar vivendo a sua vida normalmente, enquanto você carrega esse laço que drena a sua energia dia após dia, ano após ano. O ressentimento é como um câncer espiritual, que consome de dentro para fora. E a única pessoa que sofre é você. O terceiro tipo de laço energético que Steiner identificou é o mais complexo de todos. Ele chamava de vínculo de dívida espiritual pendente. Esse tipo de laço transcende a vida atual e pode ter origem em vidas passadas. Existem pessoas com quem você tem compromissos kármicos, dívidas espirituais que precisam ser resolvidas. E enquanto essas dívidas não são pagas, a conexão permanece, drenando energia de ambos os lados. Steiner era muito claro sobre isso. Karma não é punição, é oportunidade de aprendizado. Mas quando nós nos recusamos a aprender, quando evitamos as lições que certas pessoas vieram nos ensinar, nós criamos um bloqueio. A energia fica estagnada no laço, criando tensão e drenagem. E só quando enfrentamos a situação, quando aprendemos a lição, é que o laço pode ser dissolvido naturalmente. Agora, como você sabe se está sendo drenado por um desses laços? Steiner descreveu vários sinais que indicam vampirismo energético. O primeiro é a exaustão inexplicável. Você dorme bem, se alimenta bem, não tem problemas de saúde diagnosticados, mas ainda assim se sente constantemente cansado. Essa exaustão tende a piorar depois de interagir com certas pessoas, ou depois de pensar nelas. O segundo sinal é a perda de vitalidade criativa. Você já foi uma pessoa cheia de ideias, de projetos, de entusiasmo. Mas agora parece que essa chama se apagou. Você não consegue mais se motivar para nada. Não consegue mais se interessar por coisas que antes te empolgavam. Isso pode indicar que sua energia criativa está sendo drenada através de um laço parasitário. O terceiro sinal é a dificuldade de manter limites. Você se pega constantemente fazendo coisas que não quer fazer, cedendo a pedidos que deveria recusar, permitindo que certas pessoas invadam o seu espaço. Isso acontece porque o laço energético cria uma espécie de dependência invisível. Você sente que não pode dizer não, mesmo quando o seu corpo e a sua alma estão implorando para que você diga. O quarto sinal é a repetição de padrões. Você percebe que as mesmas situações se repetem na sua vida com diferentes pessoas. Os mesmos tipos de conflito, os mesmos tipos de dinâmica, os mesmos tipos de decepção. Isso pode indicar laços kármicos não resolvidos, que estão atraindo situações similares, para que você finalmente aprenda a lição. E o quinto sinal, talvez o mais revelador, são os sonhos. Steiner dizia que durante o sono nós retornamos ao mundo espiritual. E nesse estado, nós podemos perceber conexões que não percebemos acordados. Se você sonha frequentemente com certas pessoas, especialmente pessoas do passado, e especialmente sonhos onde você se sente preso,
perseguido ou drenado. Isso pode ser um sinal de um laço energético ativo. Mas calma, porque agora vem a parte mais importante. Rudolf Steiner não apenas identificou o problema, ele também ensinou soluções práticas para cortar esses laços e recuperar sua energia. E o primeiro passo, antes de qualquer ritual ou técnica, é a conscientização. Você precisa reconhecer conscientemente que o laço existe. Precisa nomear a pessoa ou situação que está drenando sua energia. Sem essa conscientização, nenhuma técnica vai funcionar completamente. Steiner ensinava um exercício de visualização que ele chamava de retrospecção do laço. Você se senta em silêncio, fecha os olhos e traz à mente a pessoa com quem você suspeita ter um laço drenante. Você não precisa visualizar a pessoa com todos os detalhes. Basta sentir a presença dela. E então você pede ao seu anjo da guarda, a sua essência divina, que te mostre a natureza da conexão. O que você pode perceber nesse momento varia de pessoa para pessoa. Alguns veem literalmente cordas ou tubos conectando os corpos. Outros sentem emoções intensas que revelam a natureza do laço. Outros ainda recebem insights, memórias, compreensões sobre por que aquela conexão existe e como ela se formou. O importante é estar aberto e receptivo, sem julgar o que vem. Depois de reconhecer o laço, Steiner recomendava um segundo passo crucial, o perdão. E aqui preciso ser muito claro sobre o que Steiner entendia por perdão, porque não é o que a maioria das pessoas pensa. Perdoar não significa concordar com o que a pessoa fez. Não significa esquecer. Não significa permitir que a pessoa continue te machucando. Perdoar significa liberar a carga energética que você carrega em relação àquela pessoa. Steiner explicou que o ressentimento é como um gancho que nos mantém presos a quem nos machucou. Enquanto mantemos esse gancho, não podemos nos libertar. O perdão é o ato de soltar o gancho, de devolver a responsabilidade para quem fez o mal e de recuperar sua própria energia. Você perdoa para se libertar, não para beneficiar a outra pessoa. É importante entender que o perdão é um processo, não um evento único. Você pode precisar perdoar a mesma pessoa várias vezes antes que o laço se dissolva completamente. Cada vez que você perdoa, um pouco mais do laço se solta e, em algum momento, você percebe que a carga simplesmente não existe mais. Você pensa na pessoa e não sente mais aquela contração no peito, aquela raiva no estômago. O terceiro passo do método de Steiner era o que ele chamava de selamento. Depois de reconhecer o laço e perdoar, você precisa selar a abertura por onde a energia estava sendo drenada. Steiner recomendava um exercício simples, mas poderoso: visualizar uma luz dourada. A luz do Cristo cósmico, preenchendo o espaço onde o laço estava conectado. Essa luz não apenas sela a abertura, mas também transmuta qualquer energia residual negativa. Ele dizia que quando invocamos conscientemente a luz crística, estamos chamando a força que equilibra e harmoniza todas as outras forças. Lúcifer e Ahriman não podem atuar onde o Cristo está presente. E os laços energéticos parasitários, que em última análise são manifestações dessas forças desequilibradas, simplesmente não conseguem se manter na presença dessa luz. Agora, quero falar sobre algo que Steiner enfatizava muito e que poucas pessoas entendem completamente. Cortar laços energéticos não significa necessariamente terminar relacionamentos físicos. Você pode manter uma relação com alguém enquanto dissolve o laço parasitário.
O laço não é a relação. O laço é a dinâmica disfuncional dentro da relação. Por exemplo, você pode ter uma corrente de apego emocional com um parceiro. Cortar esse laço não significa terminar o relacionamento. Significa transformar a dinâmica de dependência em uma dinâmica de interdependência saudável. Significa parar de sugar energia um do outro e começar a compartilhar energia livremente. É possível. E, na verdade, é desejável. Manter relações profundas sem laços energéticos parasitários. O mesmo vale para familiares. Muitas pessoas carregam laços drenantes com pais, irmãos, filhos, e a culpa as impede de cortar esses laços porque acham que estariam traindo a família. Steiner era muito claro. Cortar o laço parasitário é um ato de amor, não de traição. Você está libertando a si mesmo e a outra pessoa de uma dinâmica que prejudica ambos. Agora, quero te dar uma técnica prática que você pode usar esta noite mesmo. Steiner recomendava fazer esse exercício antes de dormir, quando estamos mais próximos do mundo espiritual. Deite-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente algumas vezes até sentir seu corpo relaxar. Então, traga à mente a pessoa ou situação que você quer trabalhar. Sinta onde no seu corpo essa conexão parece estar ancorada. Muitas vezes é no plexo solar, no coração ou na garganta. Você pode sentir tensão, aperto ou uma espécie de puxão nessa área. Isso indica onde o laço está conectado ao seu corpo vital. Agora, visualize uma tesoura dourada em suas mãos. Essa tesoura é feita de luz pura, da mesma substância que os anjos usam. Com essa tesoura, você vai cortar o laço que te conecta a essa pessoa ou situação. Mas antes de cortar, diga internamente: eu te liberto e me liberto. O que precisava ser aprendido foi aprendido. O que precisava ser experimentado foi experimentado. Agora estamos livres para seguir nossos caminhos separados em paz. E então, corte. Visualize a tesoura cortando o laço de forma limpa e definitiva. Veja as duas pontas se retraindo, uma para você, uma para a outra pessoa. E onde o laço estava conectado ao seu corpo, visualize a luz dourada preenchendo o espaço, selando, curando, restaurando. Depois de fazer isso, é muito importante que você não fique pensando na pessoa ou situação. Não fique verificando mentalmente se o laço foi realmente cortado. Essa verificação é uma forma de reconectar. Simplesmente confie que o trabalho foi feito e deixe o mundo espiritual completar o que você iniciou durante seu sono. Steiner dizia que o corte de laços é um processo que acontece principalmente durante o sono. Quando fazemos o ritual acordados, estamos plantando a intenção. Mas é durante o sono, quando nossa essência divina retorna ao mundo espiritual, que o corte real acontece. Por isso, é tão importante fazer esse exercício antes de dormir e ter uma noite de sono reparador depois. E antes de continuar, quero pausar um momento. Se esse conteúdo está ressoando com você, se você sente que finalmente alguém está explicando o que você sempre intuiu, mas nunca conseguiu colocar em palavras, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Pesquisar os arquivos de Steiner, traduzir seus ensinamentos e apresentá-los de forma acessível leva tempo e dedicação. Cada contribuição sua permite que eu continue trazendo esse conhecimento espiritual para você. Agora, quero falar sobre um aspecto que muitas pessoas não consideram: os laços que você cria. Inconscientemente, todos os dias.
Rudolf Steiner alertava que não basta cortar laços antigos. Se você continua criando novos da mesma forma, é preciso mudar os padrões que levam à formação de laços parasitários em primeiro lugar. O primeiro padrão que cria laços drenantes é a falta de limites claros. Quando você não sabe dizer não, quando permite que pessoas invadam seu espaço físico e emocional, você está basicamente abrindo portas para conexões parasitárias. Steiner ensinava que limites saudáveis são uma forma de proteção espiritual. Não são egoísmo. São autocuidado necessário para manter sua integridade energética. O segundo padrão é a busca constante por aprovação. Quando você precisa que os outros validem quem você é, você está constantemente enviando energia para fora, tentando agradar, tentando ser aceito. Isso cria laços de dependência com qualquer pessoa de quem você busca a aprovação. A solução não é se tornar arrogante ou indiferente. A solução é desenvolver uma relação sólida consigo mesmo. Um centro interno inabalável de onde vem sua validação. Imagine-se como a raiz de uma árvore, forte e estável, nutrindo a si mesma. O terceiro padrão é o apego ao sofrimento. Algumas pessoas se identificam tanto com suas dores, suas mágoas, seus traumas, que não querem realmente se libertar. O sofrimento se tornou parte de sua identidade. É esse apego que mantém os laços firmemente conectados. Porque soltar os laços significaria soltar também a identidade construída em torno do sofrimento. Pense nisso como carregar uma mochila pesada por anos. Você se acostumou com o peso, mas não precisa mais carregá-la. Steiner era compassivo, mas direto sobre isso. Ele dizia que o sofrimento pode ser um grande mestre, mas não deve se tornar um lar permanente. Em algum momento, você precisa escolher entre continuar sendo uma vítima ou se tornar um sobrevivente que transformou sua dor em sabedoria. Essa escolha é o que abre espaço para a verdadeira cura. Há ainda outro aspecto crucial que precisamos abordar: os vampiros energéticos conscientes. Até agora falamos principalmente de laços que se formam inconscientemente, onde ambas as partes não percebem o que está acontecendo. Mas Steiner também falou sobre pessoas que drenam energia de forma deliberada, mesmo que não usem essa terminologia. Existem pessoas que aprenderam, consciente ou inconscientemente, a se alimentar da energia dos outros. Elas provocam conflitos porque se alimentam da energia emocional que o conflito gera. Elas manipulam emocionalmente porque a manipulação cria um fluxo de energia em sua direção. Elas criticam constantemente porque a insegurança que criam nas vítimas libera energia que elas absorvem. Steiner identificou vários tipos de vampiros energéticos. O primeiro é o vitimizador crônico. Aquela pessoa que está sempre em crise, sempre precisando de ajuda, sempre drenando sua empatia e sua energia com problemas que nunca parecem se resolver. Você se sente obrigado a ajudar, mas não importa quanto você dê. Nunca é suficiente. É como tentar encher um balde furado. O segundo tipo é o provocador. Aquela pessoa que parece gostar de criar conflito, de discutir, de gerar tensão, depois de interagir com ela. Você se sente esgotado, enquanto ela parece energizada. Isso acontece porque ela, literalmente, se alimentou da energia que você liberou durante o conflito. O terceiro tipo é o narcisista. A pessoa que precisa ser constantemente o centro das atenções, que exige admiração e validação contínuas. Quando você dá essa atenção, você está alimentando o laço, e o narcisista nunca está satisfeito, sempre quer mais.
criando um ciclo de drenagem sem fim. É como alimentar um buraco negro. O quarto tipo é o que Steiner chamava de o sombrio. A pessoa que carrega uma nuvem de negatividade por onde passa. Não necessariamente de forma agressiva, mas de forma sutil. Quando você está perto dela, você começa a se sentir pesado, triste, sem esperança. Ela está projetando sua própria escuridão em você e, no processo, drenando sua luz. Lidar com vampiros energéticos requer estratégias específicas. A primeira é a proteção preventiva. Steiner recomendava que, antes de interagir com pessoas que você sabe serem drenantes, você visualize um escudo de luz ao redor do seu corpo vital. Esse escudo não bloqueia a interação humana, mas filtra a energia, permitindo que só o que é saudável entre e saia. Imagine uma bolha protetora. A segunda estratégia é a não reatividade. Vampiros energéticos se alimentam de reações emocionais. Quando você reage com raiva, medo, frustração, você está dando exatamente o que eles querem. A prática é permanecer centrado, observar sem reagir, responder em vez de reagir. Isso corta o suprimento de energia e, eventualmente, o vampiro vai procurar outra fonte. É como ser um espelho, refletindo a energia de volta, sem absorvê-la. A terceira estratégia, quando possível, é a distância. Nem todas as pessoas merecem acesso à sua vida e à sua energia. Algumas pessoas simplesmente não são compatíveis com seu bem-estar espiritual. E não há nada de errado em se afastar delas. Steiner dizia que proteger sua energia é um dever espiritual, não um luxo. É como cuidar do seu jardim, removendo as ervas daninhas. Agora, quero falar sobre algo que pode surpreender muitas pessoas. Steiner ensinou que nós também podemos ser, sem querer, vampiros energéticos, em momentos de fraqueza, em momentos de desespero, em momentos de crise. Podemos drenar as pessoas ao nosso redor sem perceber. É importante reconhecer isso para não perpetuar o ciclo. Quando você está se sentindo esgotado, a tentação é buscar energia nos outros, seja através de atenção, validação, cuidado, mas isso cria dependência e, potencialmente, laços parasitários. A alternativa que Steiner propunha é buscar energia em fontes que não drenam ninguém, a natureza, a meditação, a oração, a conexão com o mundo espiritual. Encontre seu refúgio. Ele dizia que a energia cósmica é infinita. O sol não se esgota ao iluminar a Terra. As hierarquias espirituais não se esgotam ao nos guiar. Quando aprendemos a nos conectar com essas fontes maiores, paramos de depender de outras pessoas para nossa energia. E isso liberta tanto nós quanto os outros. O ano novo que se aproxima é um momento especialmente poderoso para esse trabalho. As energias de transição facilitam o corte de laços antigos e a criação de novos padrões. Steiner recomendava usar o período das festas de fim de ano para fazer uma limpeza energética profunda, cortando tudo que não serve mais e abrindo espaço para o novo. Então, minha sugestão é que você use os próximos dias para fazer um inventário honesto das suas relações. Quem drena sua energia? Com quem você tem laços de dependência, ressentimento ou obrigação não resolvida? Não para julgar essas pessoas, mas para identificar onde o trabalho precisa ser feito. E então, use a técnica que descrevi. Uma pessoa ou situação por noite. Não tente cortar todos os laços de uma vez. O processo precisa ser gradual para que seu corpo vital tenha tempo de se adaptar e curar. Como Steiner dizia,
A jornada da alma não aceita atalhos. Quero finalizar com uma reflexão que Rudolf Steiner fazia sobre o propósito maior deste trabalho. Cortar laços energéticos parasitários não é apenas sobre se sentir melhor. É sobre liberar energia para cumprir sua missão espiritual. Cada gota de energia que você recupera é energia que pode ser direcionada para seu propósito verdadeiro, para sua contribuição única ao mundo. Steiner acreditava que cada alma encarna com uma missão específica, e para cumprir essa missão, precisamos de toda a nossa energia disponível. Quando estamos sendo drenados por laços energéticos parasitários, não temos energia para realizar aquilo que viemos fazer. Cortando esses laços, não estamos sendo egoístas. Estamos nos preparando para servir de forma mais plena. E agora, quero ouvir de você, nos comentários. Escreva qual laço você sente que precisa cortar neste momento. Não precisa dar detalhes ou nomes. Pode ser simplesmente laço de dependência, elo de mágoa persistente, vínculo de dívida espiritual pendente. Ao escrever, você está dando o primeiro passo de conscientização. E muitas vezes, esse primeiro passo é o mais importante. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal. Toda semana trago mais ensinamentos de Rudolf Steiner sobre como viver uma vida espiritualmente consciente e protegida. A jornada de libertar-se de laços energéticos parasitários pode ser desafiadora, mas você não precisa fazer sozinho. Estamos juntos nesse caminho de despertar. Que você tenha força para cortar os laços que precisam ser cortados. Que você tenha sabedoria para saber quais manter e quais soltar. E que o ano que se inicia seja um ano de energia renovada, de propósito claro e de conexões verdadeiramente nutritivas. Até o próximo vídeo. Há um aspecto do ensino de Steiner sobre laços energéticos que poucos conhecem e que pode transformar completamente sua abordagem. Ele falou sobre o que chamava de laços ancestrais, conexões que herdamos de nossos antepassados e que continuam nos influenciando, mesmo que nunca tenhamos encontrado pessoalmente essas pessoas. Steiner explicou que quando uma pessoa morre com laços não resolvidos, esses laços não desaparecem automaticamente. Eles podem ser transmitidos para os descendentes, como uma espécie de herança espiritual. Por isso, às vezes, você sente conexões drenantes com pessoas que nem conhece, ou sente o peso de situações que aconteceram antes de você nascer. Isso explica por que algumas famílias carregam padrões de sofrimento geração após geração. O laço original nunca foi cortado, e cada nova geração herda não apenas os traços genéticos, mas também os laços do corpo vital não resolvidos. É fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador perceber que parte da exaustão que você sente pode nem ser originalmente sua. Para lidar com laços ancestrais, Steiner recomendava um trabalho mais profundo de reconciliação com os antepassados. Você pode fazer uma meditação onde visualiza uma linha de luz conectando você a todos os seus ancestrais, até o início dos tempos. E então, você pede perdão por qualquer mal que foi feito por eles, e oferece perdão por qualquer mal que foi feito a eles. Você está atuando como um ponto de transformação, transmutando a energia kármica acumulada. Esse tipo de trabalho não precisa ser feito de uma vez. Você pode dedicar algumas semanas ou meses a ele, trabalhando um pouco de cada vez. E à medida que você libera os laços ancestrais, você pode notar mudanças não apenas em você, mas em toda a sua linhagem familiar. Irmãos, primos, pais,
podem começar a se comportar de maneira diferente, mesmo sem saber o trabalho que você está fazendo. Outro conceito importante que Steiner desenvolveu é o dos laços coletivos. Além dos laços individuais, nós também estamos conectados a grupos, nossa nação, nossa religião, nossa etnia, nossa profissão. E esses grupos também podem drenar nossa energia, especialmente se estivermos em conflito com os valores ou a direção do grupo. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa cujos valores contradizem os seus, você pode estar sendo drenado pelo laço coletivo com aquela organização. Se você faz parte de uma religião cujos ensinamentos não ressoam mais com sua essência divina, o laço com aquele grupo pode estar criando tensão e drenagem. Reconhecer isso é crucial para entender de onde vem sua exaustão. Steiner não dizia que devemos nos isolar de todos os grupos. Somos seres sociais, e a conexão com grupos saudáveis é nutritiva. Mas ele enfatizava a importância de escolher conscientemente nossos grupos, em vez de apenas herdar ou aceitar passivamente. Quando você se alinha com grupos cujos valores ressoam com sua alma, a conexão se torna fonte de energia, não de drenagem. Há também a questão dos laços com lugares. Steiner ensinou que lugares têm memória do corpo vital e que podemos formar laços com casas, cidades, países. Se você viveu experiências traumáticas em um lugar, pode ter deixado parte de sua energia lá, ou o lugar pode ter uma energia própria que é incompatível com a sua. Algumas pessoas se sentem instantaneamente drenadas quando entram em certos edifícios ou cidades. Isso não é imaginação. É uma reação do corpo vital à energia do lugar. Por isso, escolher onde você vive e trabalha é uma decisão espiritual importante, não apenas prática. Steiner recomendava fazer uma limpeza energética dos espaços que habitamos regularmente. Isso pode incluir rituais simples, como acender velas ou incenso, ou práticas mais elaboradas de purificação. O importante é trazer consciência e intenção ao espaço, transformando-o em um santuário que nutre, em vez de drenar. Voltando ao tema principal, quero falar sobre os sinais de que um laço foi realmente cortado. Como você sabe que o trabalho funcionou? Steiner descreveu vários indicadores que mostram que a conexão parasitária foi dissolvida. O primeiro sinal é a neutralidade emocional. Você pensa na pessoa ou situação e não sente mais aquela carga, aquela contração, aquela ativação. Pode haver memória, pode haver compreensão do que aconteceu, mas a carga emocional se foi. Você pode falar sobre o assunto sem se perturbar. O segundo sinal é o aumento de energia. Quando um laço drenante é cortado, a energia que estava sendo sugada, de repente, fica disponível para você. Você pode notar um aumento de vitalidade, de criatividade, de motivação. Coisas que pareciam difíceis, de repente, parecem possíveis. O terceiro sinal é a mudança nos sonhos. Se você sonhava frequentemente com a pessoa ou situação, esses sonhos tendem a diminuir ou mudar de natureza. Em vez de sonhos de perseguição ou prisão, você pode ter sonhos de despedida, de liberação, de novos caminhos se abrindo. O quarto sinal é a mudança na própria pessoa ou situação. Isso pode parecer estranho, mas Steiner observou que quando cortamos laços, a outra parte da conexão também é afetada. A pessoa pode mudar de comportamento, pode se afastar naturalmente, ou pode até entrar em contato para resolver pendências. O corte cria movimento no que estava estagnado. E o quinto sinal é a sensação de completude. Você sente que aquele capítulo da sua vida realmente terminou. Não há mais pendências.
Não há mais o que dizer ou fazer. Você está livre para seguir em frente, sem olhar constantemente para trás. Se depois de fazer o trabalho, você não perceber esses sinais, não significa que o corte não funcionou. Pode significar que o laço era mais profundo do que você imaginava e precisa de mais tempo e trabalho. Ou pode significar que você, inconscientemente, reconectou o laço através de pensamentos ou emoções. O trabalho espiritual requer paciência e persistência. Rudolf Steiner também alertava sobre a tentação de se reconectar depois de cortar um laço, especialmente um laço de longa data. Você pode sentir um vazio, aquela conexão, mesmo sendo drenante, era familiar. A familiaridade pode parecer segurança, e a mente pode querer voltar ao conhecido. Nesses momentos, é crucial lembrar por que você cortou o laço em primeiro lugar. Lembrar como se sentia quando estava sendo drenado e preencher o vazio com novas conexões saudáveis, com novas práticas espirituais, com um relacionamento mais forte consigo mesmo. O vazio não é para ser preenchido pela antiga conexão. É para ser transformado em espaço para o novo. O ano de 2026 se aproxima, carregando energias de transformação. As forças cósmicas estão favoráveis a quem quer se libertar de padrões antigos. Use esse momento. Use a virada do ano como um portal de libertação. Corte os laços que precisam ser cortados. Cure as feridas que precisam ser curadas. E entre no novo ano mais leve, mais livre, mais disponível para sua jornada da alma. Steiner acreditava que cada essência divina tem um propósito sagrado e que nossa tarefa na Terra é descobrir e cumprir esse propósito. Mas para fazer isso, precisamos de toda a nossa energia. Cada laço energético parasitário é um obstáculo no caminho. Cada conexão de vampirismo energético é energia que não está disponível para o que realmente importa. Quando você corta esses laços, você não está apenas melhorando sua vida pessoal. Você está se preparando para servir de forma mais plena. Você está liberando recursos espirituais que podem ser canalizados para o bem maior. E o mundo precisa desesperadamente de pessoas que estejam em plena posse de sua energia e clareza.